Fala, meus amigos do canal, tudo bem com vocês? A trama se passa em uma mansão isolada na ilha de Jersey, em 1945. Grace acorda aos gritos depois de um pesadelo. Em seguida, recepciona os 3 novos empregados da mansão: o jardineiro Edmund, a empregada Lydia e a governanta Berta. Grace informa o local dos aposentos dos criados e diz que a casa está uma bagunça depois do sumiço dos últimos empregados. Berta pergunta o que aconteceu com os empregados e Grace diz que simplesmente desapareceram sem voltarem mais. E seguindo com as instruções, informa o horário que as crianças levantam e as respectivas refeições. Berta então pergunta sobre o patrão e é informada que este foi para a guerra e que ela está sem notícias desde o fim da guerra. E neste momento avisa a governanta que nenhuma porta deve ser aberta antes de trancar a anterior, salientando a importância do silêncio, pois sofre de recorrências de enxaqueca e por isso não tem telefone nem rádio em casa. Assim como também não tinham eletricidade na casa, pois de tantos nazistas cortarem, acostumaram a viver sem. Ao continuar a mostrar a casa, a governanta tenta dizer que não é preciso mostrar a casa toda, mas Grace a interrompe, dizendo que precisa, pois tem cômodos que não se enxerga direito por onde anda. O jardineiro já é designado para sua função, e Grace pede para que as criadas fechem todas as cortinas, pois irá apresentar as crianças. Enquanto destranca a porta, ela diz que haja o que houver, não abram as cortinas. Apreensivas enquanto esperam as criadas os escutam rezar. Grace aparece com seus filhos, a mais velha Anne e o caçula Nicholas, e diz que ambos sofrem de uma alergia incurável à luz solar. Mais tarde, Anne pergunta se eles também irão abandoná-los, como os outros, e Berta pergunta o que houve com eles, e a menina responde que a mãe simplesmente enlouqueceu, e nesse instante Grace aparece, interrompendo a conversa. Grace pergunta para a governanta como eles souberam que a casa precisava de empregados, pois a carta que havia escrito para o anúncio ainda estava em sua caixa de correio, pois o carteiro não passou recolhendo. Berta diz que eles já haviam trabalhado na casa antes e pensaram em oferecer os seus serviços. Diz que tentou falar antes, mas foi interrompida por Grace. E diz que foram os melhores anos das suas vidas e que a casa é muito importante para eles. Grace então diz que seus filhos têm algumas ideias estranhas, mas que não precisavam se preocupar com eles. A mãe ensina sobre Deus e o cristianismo para seus filhos, mas Anne demonstra não levar tão a sério, deixando Grace preocupada. Por Anne assustar várias vezes seu irmão com histórias de fantasma, Grace os separa do estudo. Ao escutar o choro do menino, Grace corre para ver o filho, mas este diz que não estava chorando. Então ela vai ver a filha, que também diz que não era ela que estava chorando, mas sim Victor. Quem é Victor? Questiona a Grace. E Anne responde que era o menino que acabou de sair da sala e que ele disse que era para todos eles saírem da casa. Grace pergunta por que Victor chorava e a menina responde que ele não gostava da casa, mas que era obrigado a ficar e que seu pai era pianista. Grace diz que não há menino, pois as portas estão todas trancadas e se assusta ao ver uma porta aberta. Furiosa, ela repreende as criadas pela porta destrancada, colocando a vida dos filhos em risco. Berta, tirando dela da reta, informa que apenas ela possui a chave e não foi ela que deixou aberto. E Grace retruca que jamais ela colocaria a vida dos filhos em risco. Neste instante, Nicholas pergunta se a irmã realmente viu o menino e ela diz que sim, e assustou seu irmão com suas histórias de fantasma. À noite, as crianças dormindo, Anne diz a seu irmão que Victor abriu as cortinas do quarto a noite toda. Anne tenta fechar as cortinas, mas o suposto menino abre novamente, e uma voz de menino diz para eles saírem da cama dele. Assustado, Nicholas pede a Anne que pare de fazer aquela voz, mas ela diz não ser ela. Nicholas não acredita, e Anne pede ao menino que toque o rosto do irmão. Ao ser tocado, Nicholas solta aquele grito, fazendo Grace correr para o quarto deles. Mais uma vez repreendida, Anne é forçada a ler a Bíblia como castigo. Berta diz que o padre vai gostar de saber que a menina está lendo a Bíblia. Aproveitando a conversa, Grace pede para a governante dizer a Lydia para fazer menos barulho na hora da limpeza,
pois escutou passos como se fossem 3 pessoas correndo no andar superior e não quer ter outra enxaqueca. Assim que Berta sai, novamente ela escuta passos correndo, arrastar de móveis e um forte estrondo. Se levanta para repreender Lídia, mas a vê pela janela com a governanta. Assustada, vai verificar e encontra Anne lendo a Bíblia em voz alta na escada. Grace escuta mais barulho e pergunta à filha quem está fazendo este barulho. Anne diz que não irá dizer, pois já foi castigada antes por dizer a verdade. Mas informa que o barulho vem do depósito. Ao entrar no depósito lotado de móveis coberto por lençóis, Grace se assusta ao escutar a voz de uma velha dizendo: ela está aqui. Vendo a porta se fechar, Grace corre e pergunta para a filha para onde foram. Anne diz que eram 3 pessoas e seguiram caminhos diferentes, e estão dizendo que a casa é deles e irão tirar todas as cortinas. A menina mostra um desenho contendo as pessoas que ela vê pela casa e quantas vezes ouviu, deixando sua mãe mais assustada. Grace chama os criados para vasculharem a casa à procura de alguém, e todos abrem as cortinas para facilitar as buscas. Grace encontra fotos antigas e compara com o desenho na expectativa de achar alguma semelhança. Ao folhear um álbum, é interrompida pela governanta, e ela pergunta por que todos estão dormindo. Berta diz que não estão dormindo, mas sim mortos, e conta que era comum no século passado as pessoas tirarem fotos dos mortos na esperança das almas viverem pela fotografia. Grace convida a governanta a se aquecer na lareira junto a ela e pergunta como era a casa quando trabalhou nela. Ela diz que trabalhavam cerca de 15 pessoas, mas restaram apenas os 3. Os proprietários se mudaram para Londres e vinham cada vez menos, e diz que foi embora pela tuberculose que assombrava a ilha. Grace pergunta sobre Lídia e Berta diz que simplesmente um dia parou de falar e foi dormir. Chorando de saudades do marido, Grace escuta som de piano e armada vai para a sala de estar. Ao entrar na sala, a porta vai se fechando sozinha. Não encontra ninguém e tranca o piano. Ao sair, verifica a porta que se fechou sozinha e de repente ela se fecha de uma vez, arremessando Grace ao chão. A governanta lhe entrega as chaves e Grace, ao entrar na sala, encontra ela vazia e o piano aberto novamente. Grace diz que checou a sala, mas não tinha ninguém, porém sentiu uma presença assustadora que não era humana. Berta diz que acredita nessas histórias e que às vezes o mundo dos mortos se mistura com o mundo dos vivos. Grace diz que isso é apenas no juízo final, mas a governanta garante que nem sempre é assim. Assustada com tudo isso, Grace diz que vai à cidade para encontrar o padre que há tempos não ia visitá-los. Berta pede para que ela espere o tempo melhorar, mas ela se recusa e parte para a cidade. Ao encontrar o jardineiro, Grace pede que ele procure por lápides, pois foi informada de um pequeno cemitério quando compraram a mansão, e parte a pé para a cidade. O jardineiro pergunta quando deveriam esclarecer tudo. Berta diz que no momento propício faria isso, e o jardineiro esconde uma lápide. Grace segue caminhando pela estrada em meio a uma densa neblina. Perdida e assustada, ela para, pois escuta passos, quando de repente se encontra com Charles, seu marido que finalmente retorna da guerra. Grace pergunta por onde ele andou tanto tempo, que havia sido informada que ele havia morrido na guerra. Charles responde que estava procurando por sua casa e ambos voltam para a mansão. Grace apresenta seu marido para a governanta, deixando-a assustada. E finalmente Charles mata a saudade dos filhos, mas ele se mostra estranho e fica apenas isolado no quarto. Em uma discussão com sua mãe, Anne começa a respirar forte e rápido. Sendo repreendida, é enviada para o castigo. A governanta a consola e diz que também os vê, mas que não pode contar para a mãe dela porque ela acredita apenas no que aprendeu. Mas que cedo ou tarde a sua mãe também irá ver. Os criados conversam sobre Grace e diz que ela age como se nada tivesse acontecido, e finalizam dizendo que será mais fácil convencer as crianças. Anne prova seu vestido de primeira comunhão e pede para que a mãe a deixe usar mais um pouco. Isolado e abatido, Grace tenta convencer o marido a comer, mas em vão. Ao voltar para Anne, encontra uma velha sinistra usando o vestido da menina. Grace pega a velha pelo pescoço e exige a filha de volta, e quando cai em si, nota que o tempo todo era a menina ali. A governanta entra na sala e a menina diz que a mãe vai matar a todos.
Berta pergunta por que brigaram e Grace diz que não era Anne, sim uma velha imitando a voz da menina, deixando a governanta assustada. A governanta entrega os remédios para a enxaqueca de Grace e diz para deixarem para eles o cuidado da casa, pois eles sabem o que fazer. Suspeitando da atitude de Berta, Grace joga a medicação fora. Já no quarto, Charles diz que Anne contou tudo para ele. Grace diz que queria poder explicar, que pensou que tinha alguém na casa e chegou a pensar em fantasmas. E Charles diz que não é sobre isso que ele está falando, mas do que aconteceu naquele dia e pede para ela dizer que aquilo não era verdade. Grace diz que não sabe de que está falando, mas Charles exige que ela diga a verdade. Ela diz que não sabe o que deu nela naquele dia. Os empregados fugiram no meio da noite e não tiveram coragem de dizer pessoalmente, e eles sabiam que ela não podia sair da casa. Neste momento, Nicholas pergunta a sua irmã o que aconteceu. E chorando, diz que a mãe a bateu e enlouqueceu como naquele dia. E pergunta se o irmão se lembra, mas ele não se lembra de nada. Grace pede perdão ao seu marido, mas ele diz que ela deve pedir perdão aos filhos. Charles se levanta e diz que tem que ir embora, que passou apenas para se despedir da mulher e dos filhos e tem que voltar para o forte. Grace diz que é loucura, que a guerra acabou e ele não pode abandoná-los novamente. Chorando, ele a beija e em seguida se ama. Ele pede perdão a Grace e Grace acorda sozinha. Grace vai ao portão na esperança de encontrar o marido. Anne acorda e grita ao ver que as janelas estão sem cortina. Grace corre para as crianças e, assustada, os cobrem. Ao saírem do quarto, percebe que toda a casa está sem as cortinas e Anne pede pelo pai. E sua mãe diz que ele foi embora e a menina não acredita. Grace, desesperada, pergunta a Lydia o que fizeram com as cortinas e o que aconteceu com ela. Berta aparece e diz que não foram eles e que a luz não irá matar seus filhos. Ela grita dizendo que ela sabe que as crianças são alérgicas à luz do sol. A governanta disse que isso era antes, mas que já devem estar curados. Irritada, Grace diz para procurarem as cortinas e depois deve ir embora da casa, e eles partem para descobrir os túmulos que haviam coberto com as folhas. Armada, Grace vasculha a casa atrás das cortinas. A noite chega e, sem o sol para assustá-los, Anne vai ao bosque à procura do pai e Nicholas a segue. Grace vai ao quarto da governanta e encontra uma foto de 1981, com a foto dos criados mortos e fica apavorada. Simultaneamente, Anne encontra os túmulos com os nomes dos criados e grita para Nicholas ficar longe deles. E os empregados da mansão dizem que eles precisam ser fortes. As crianças correm para casa e Grace vai ao encontro deles armada e atira contra os três. Mas Berta diz ser inútil, pois a tuberculose já os matou há mais de 50 anos. Grace leva os filhos para dentro e manda eles se esconderem no quarto. Na porta, Berta diz a Grace que vivos e mortos precisam aprender a conviver juntos. Grace diz para eles deixá-los em paz e Berta diz que, mesmo se eles deixassem, os intrusos não deixariam. A velha do vestido abre a porta do armário assustando as crianças. Grace escuta os gritos e Berta manda ela ir falar com os intrusos. Grace, assustada e orando ao subir as escadas, encontra uma sessão espírita. A velha sinistra pergunta a Anne o que aconteceu. Olhando para a mãe, Anne sussurra ao ouvido da velha. A velha pergunta se foi com os travesseiros que a mãe os matou. Assustados, as crianças começam a gritar que não estão mortos. Grace, enfurecida, balança a mesa e rasga os papéis. E neste momento eles caem em si, de que todos estão mortos. Grace tinha asfixiado os filhos e se matado com um tiro na testa. Os moradores da mansão decidem ir embora, pois os espíritos não os querem ali. Já Grace, abraçada com seus filhos, se lembra do tal dia. Diz que no início não entendeu o que fazia com o travesseiro na mão e as crianças sem se mexer. Mas que depois ela entendeu o que tinha feito e tirou a sua vida com um tiro na testa. E que logo em seguida escutou risos das crianças no quarto e acreditou que Deus a deu uma segunda chance para ser uma boa mãe. Grace se pergunta onde está e o que significa tudo aquilo. Então Berta diz que Lydia perguntou a mesma coisa quando se deu conta de que estavam todos mortos. E aquela foi a última vez em que Lydia falou. Berta diz que os intrusos vão embora, mas outros virão, e que ora irão senti-los e ora não, mas que sempre foi assim. Grace informa aos filhos que o pai morreu na guerra, e todos dizem em voz alta que esta casa é nossa.
As crianças sentem a luz do sol e dizem que não dói mais. E olhando as pessoas indo embora, dizem que ninguém os expulsaria daquela casa. Pessoal, gostou? Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like generoso pra gente, comenta aqui qual é o próximo filme que vocês querem ver e até o próximo vídeo.